Sempre que estamos prestes a iniciar um novo ano, é comum bater aquela dúvida. Será que vale a pena eu aderir ao Simples Nacional? Em qual anexo minha atividade se enquadra? Isso vai me fazer pagar menos ou mais impostos? No vídeo de hoje, a Econet explica para você todas essas questões, para você poder decidir com segurança se deve ou não aderir ao Simples Nacional. Antes de mais nada, é importante vermos os prazos para que o contribuinte proceda à opção pelo Simples Nacional. No caso de empresas já constituídas, a opção deve ser formalizada até o último dia útil do mês de janeiro e será válida a partir do primeiro dia do ano calendário da opção. Para 2023, a opção deve ser feita até o dia 31 de janeiro, uma terça-feira. Feita a opção, já vale a partir da competência janeiro. Essa regra é para os contribuintes que estejam no regime normal de tributação, na esfera federal, no lucro real ou no lucro presumido. Quanto antes fizer a opção, melhor. Se eu deixo para fazer isso lá no final de janeiro, depois vou ter que readequar todos os documentos fiscais já emitidos durante o mês e isso vai dar um trabalho considerável. Já que estamos falando em prazos para a opção pelo Simples Nacional, vamos ver também como funcionam as empresas em início de atividade. Esses contribuintes não precisam esperar até o ano seguinte para optar pelo Simples Nacional, mas também temos prazos a serem observados. São duas regras que eu devo observar. Primeira, o prazo será de até 30 dias, contado do último deferimento de inscrição, seja ela municipal ou, caso exigível, a estadual. Segunda, o prazo máximo será de até 60 dias da data de abertura constante no CNPJ. Imagine que eu abri a minha empresa em 10 de abril. Essa é a data de abertura que consta na minha ficha do CNPJ. Então, vou calcular 60 dias e já conhecerei o meu primeiro prazo, 9 de junho. Também já pedi a inscrição no município e foi deferida rapidinho, em 20 de abril. Nesse caso, o prazo para a opção pelo Simples é até 20 de maio. Aqui eu devo observar sempre o prazo que vence primeiro. Então, nesse exemplo, o prazo para a opção pelo Simples Nacional será até 20 de maio. Agora, nesse mesmo exemplo, imagine que o deferimento da inscrição no município aconteceu só no final do mês seguinte àquele em que eu abri a empresa, no dia 22 de maio. Nesse caso, contando os 30 dias, o prazo venceria em 21 de junho. Nesse caso, vamos ter que cumprir o prazo pela data de abertura que consta no CNPJ. Portanto, tenho até o dia 9 de junho para fazer a opção. Conclusão: faça as duas contagens conforme eu acabei de te ensinar e faça a opção antes de se encerrar o primeiro prazo, aquele que vencer antes. É esse que vai prevalecer. Se a sua empresa já estava no Simples Nacional, não precisa fazer absolutamente nada. Se a pessoa jurídica não recebeu nenhuma comunicação de exclusão, permanecerá no Simples Nacional no ano seguinte. Caso a empresa deseje sair do Simples Nacional, voltando ao regime normal de tributação, aí sim será necessário requerer a exclusão. Isso será feito no portal do Simples Nacional, link na descrição. Clique em Simples Serviços e então na opção Exclusão. Selecione uma das opções disponíveis, código de acesso ou certificado digital para solicitar a exclusão. Lembrando que aqui valem os mesmos prazos previstos para a adesão ao Simples Nacional. A exclusão deve ser solicitada até o último dia útil de janeiro e será válida a partir do primeiro dia do exercício, no caso, a partir de 1º de janeiro. Há uma lista de atividades impeditivas à opção pelo Simples Nacional. A listagem atualmente é composta por 101 atividades e pode ser verificada do anexo 6 da Resolução 140 de 2018. Vamos ver alguns exemplos? Se você precisar, pause o vídeo para visualizar as atividades e os quinais. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar o anexo 6 com a listagem, lá no site da Econet, ok? Fabricação e comércio atacadista de derivados do fumo. Fabricação de armas, explosivos e afins. Fabricação de veículos. Atividades ligadas ao fornecimento de energia elétrica. Incorporação imobiliária. Transporte de passageiros. Atividades sindicais e outros tipos de organizações. Atividades financeiras diversas. Além das hipóteses de vedação que acabamos de verificar, temos também os casos dos quinais concomitantes. São os códigos que comportam, ao mesmo tempo, a atividade impeditiva e permitida ao ingresso no Simples Nacional. Para esses quinais, o contribuinte poderá optar pelo Simples Nacional atendidos dois requisitos específicos.
Primeiro, o contribuinte deverá exercer apenas atividade cuja opção seja permitida no Simples Nacional. Segundo, o contribuinte deverá declarar expressamente que não se enquadra nas vedações ao ingresso no Simples Nacional que estão previstas no artigo 15 da Resolução 140. A lista de quinais concomitantes é bem menor que a lista de vedações que vimos anteriormente, sendo composta por 22 códigos. A lista completa pode ser consultada no anexo 7 da Resolução 140. Aqui temos fabricação e comércio atacadista de bebidas, comércio atacadista de produtos químicos, outras atividades ligadas ao transporte de passageiros, outras atividades ligadas a serviços financeiros. Superada a questão das atividades impeditivas e das concomitantes, vamos ver como funciona a questão dos anexos do Simples Nacional. Para fins de tributação, as atividades foram divididas em 5 grupos, sendo que cada um dos anexos da Lei Complementar 123 irão fazer referência a um desses grupos, trazendo as alíquotas, os valores de dedução e os percentuais de repartição dos tributos. O anexo 1 refere-se às atividades comerciais. Já o anexo 2 trata de atividades industriais. Para esses dois grupos, é fácil fazer a distinção, não tem mistério. Agora, os próximos anexos, do 3 ao 5, referem-se às prestações de serviços. Começando pelo anexo 4, já que a lista é menor. Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sobre a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores. Serviços de vigilância, limpeza e conservação. Serviços advocatícios. Todos os demais serviços vão se sujeitar à tributação na forma dos anexos 3 e 5. Tem alguns serviços que já é certo o enquadramento dentro do anexo 3. Para os demais serviços, a definição do anexo 3 ou 5 vai se dar pela sujeição ao fator R. Mais gastos com funcionários na esfera trabalhista, anexo 3. Menos gastos com funcionários na esfera trabalhista, anexo 5. Nós produzimos recentemente um material explicando tudo sobre o fator R. Lembra? Vou deixar o link aqui na descrição. Na legislação, a questão dos enquadramentos e das correspondentes tributações em cada caso está prevista a partir do artigo 18 da Lei Complementar. Esse artigo vai trazer as regras sobre segregação de receitas, sobre em qual anexo se enquadra cada atividade, sobre situações específicas quanto à base de cálculo e por aí vai. Tem um jeito mais fácil de conseguir essas informações? Se você já é cliente Econet, tem sim. No site da Econet, você encontra uma área especial sobre o Simples Nacional, na qual estão disponíveis todas as informações que você precisa saber sobre esse regime. Clicando na opção Enquadramento e Alíquotas, você terá essa caixa de pesquisa. Basta digitar o código KNAI ou a descrição da atividade, selecionar o código correspondente à sua atividade e pronto. A ferramenta vai lhe indicar a possibilidade ou não de enquadramento no Simples Nacional, em qual anexo ocorrerá a tributação e a base legal correspondente. E na mesma tela, você ainda tem um simulador de cálculos que lhe permite verificar os valores a pagar em cada mês, caso assim deseje. É super comum a empresa ter mais de uma atividade em seu contrato social e, por consequência, está enquadrada em mais de um código KNAI. Quando isso acontece, no momento da abertura da empresa, ao pedir o CNPJ, a empresa irá sinalizar qual é a sua atividade principal, bem como as atividades secundárias que pretende exercer. Como vimos há pouco, para fins do Simples Nacional, quanto à apuração dos tributos devidos, deve ser feita a segregação das receitas decorrentes de cada tipo de atividade. Será necessário avaliar em qual anexo se enquadra cada uma das atividades realizadas no período, desde que se tratem de anexos distintos, evidentemente. Se a minha empresa realiza 2 tipos de atividades comerciais e ambas são tributadas no anexo 1, não vou precisar separar nada, é só tributar tudo pelo anexo 1 e está resolvido. Agora, no caso de serem atividades distintas, enquadradas em anexos distintos, aí eu vou ter que saber direitinho qual receita corresponde a qual atividade para poder lançar separado lá no PGDAS. Outro detalhe importante, mesmo que eu não tenha uma determinada atividade ou KNAI formalizado lá no meu CNPJ, caso isso ocorra de forma eventual, deve haver a segregação. Por exemplo, minha empresa é comercial e as receitas são tributadas no anexo 1. Se eu tiver eventualmente uma atividade de prestação de serviço, vou ter que observar o anexo correto, 3, 4 ou 5. Para tributar essa receita especificamente, mesmo essa atividade não fazendo parte do meu contrato social, ok? Você sabia que existem vários códigos KNAI passíveis de enquadramento em mais de um anexo? E quando eu digo vários, são vários mesmo.
mais de 300 códigos para ser mais específico. Se o seu código estiver na lista, o que você faz nessa situação? O procedimento é similar ao que vimos anteriormente, quando tratamos das empresas com múltiplos quinais de atividades. A diferença aqui é que não estamos falando de múltiplos quinais, mas sim de um único código KNAI comportando mais de uma atividade e havendo distinção entre os anexos. Permanece a obrigatoriedade de segregar as receitas e oferecer a tributação de acordo com a atividade efetivamente realizada. O contribuinte deverá manter o controle que permita fazer tal separação normalmente. Isso será possível de acordo com o documento fiscal emitido ou quanto às informações que constam em tal documento. Gente, essa videoaula sobre enquadramento no Simples Nacional ficou bem completa, não é mesmo? Mas ainda ficou faltando falar sobre a tributação no Simples Nacional, as faixas de cada anexo, as alíquotas, o recolhimento. Se vocês derem bastante like e comentários nesse vídeo, voltaremos com mais esses temas, combinado? Espero os comentários de vocês e não se esqueçam, o nosso canal é fonte segura de informações. Até mais!